Oi pessoal, eu sou a Andrea Martinelli do HuffPost Brasil e eu estou aqui no Estúdio Rosa com o mastologista Rodrigo Gonçalves do Instituto do Câncer de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, tudo Andrea. bem? Eu queria que a gente começasse falando um pouco do seu trabalho, que você explicasse um pouco como que funciona o teu trabalho como mastologista no Instituto do Câncer. Tá certo. Meu trabalho é bem simples, na verdade. A gente recebe as pacientes da rede básica de saúde, elas já vêm com diagnóstico de câncer de mama, ou então elas vêm com mamografia ou ultrassom alterados com alta suspeita de câncer de mama. No caso das pacientes que não têm diagnóstico ainda, mas mamografia suspeita, a gente faz o diagnóstico lá no ICESP mesmo. Algumas têm a sorte de não ter a doença e recebem alta, outras a gente faz o diagnóstico e já providencia o tratamento. Nas pacientes que já vêm com diagnóstico, a gente faz os exames necessários para programar o tratamento, para ver se o câncer é apenas local ou se ele é localmente avançado, ou seja, se já está na axila ou mesmo se ele já é metastático. E para qualquer uma dessas três modalidades, a gente tem tratamentos possíveis e a gente dá um encaminhamento de acordo com o que for necessário para cada paciente. Sim. E eu queria que você falasse um pouco agora do cenário de pesquisas dentro do câncer de mama, assim, como que a gente tem novas perspectivas, o que tem saído de novo, como que você tem visto isso? Olha, esse é um campo que está florescendo e a gente poderia passar horas aqui conversando. Sim. O câncer de mama ele é um grande rótulo, ele é um grande carimbo, mas na verdade eles são doenças diferentes dentro desse mesmo título. Sim. Então, o mas o estudo mais importante foi em 2002 que identificou que a gente tem 4 tipos diferentes de câncer de mama. E a gente trata eles com quimioterapias diferentes. Então, só para não me avançar, obviamente todas essas pacientes com câncer vão passar por cirurgia, algumas delas vão passar por radioterapia, as que são submetidas a mastectomia ou cirurgias muito mutilantes têm o direito à reconstrução mamária garantido pela lei. E o que muda mesmo, na verdade, depois desse tratamento cirúrgico e radioterápico é a questão de fazer ou não quimioterapia. O mais importante de saber qual que é o sobrenome, digamos assim, do câncer de mama é saber a que tipo de tratamento ele responde. Então, tem pacientes que vão se beneficiar de quimioterapia e devem fazer, tem pacientes com tipos que a gente chama de subtipo luminal que não tem tanto benefício assim de quimioterapia, mas em casos selecionados vão fazer. Então, a pesquisa está florescendo nesse sentido de identificar qual paciente precisa de qual tipo de droga e a gente tem diversas drogas sendo pesquisadas a cada momento. A gente começou de um esquema de quimioterapia que a gente chamava de CMF, que foi até a década de 70, 80, e depois surgiu um novo esquema de químio. E se a gente for começar a conversar do ano 2000 para cá, nos últimos 15 anos, já foram desenvolvidas inúmeras drogas com finalidades, com indicações diferentes. E a pesquisa avança nesse sentido, saber qual paciente se beneficia de cada tratamento e não mais apenas a gente tratar todo mundo igual como se fosse uma doença só. Então, a pesquisa é no sentido de saber qual tipo de câncer a mulher tem, sabendo qual tipo de câncer ela tem, qual vai ser o melhor tratamento para ela. E não só isso, saber que se aquele tratamento falhar, a gente tem alternativas. Só para finalizar, hoje a gente não trata mais o câncer de mama como um grande rótulo. A gente tenta individualizar ao máximo o tratamento, sabendo que cada mulher é um indivíduo único e vai ser tratada de acordo com o subtipo específico que ela tem. Do tipo de câncer que ela tem. Muito bom. E eu queria que agora a gente especificasse um pouquinho mais sobre quais são as maiores evoluções nos tratamentos. Eu sei que você falou um pouquinho assim, dos tipos de quimioterapia que a gente tinha no passado e que a gente tem agora, e que a importância mesmo é quando você diagnostica o que aquela mulher precisa. Sim. Mas no quesito do tratamento, assim, teve alguma evolução? Como que a gente olha isso hoje? Assim? Teve assim, inúmeras evoluções. Eu vou tentar resumir uma aula que eu sempre faço com os residentes lá do ICESP. A gente começa de 1890 com um cirurgião que chamava Halsted e ele tirava, cirurgicamente, em termo leigo, né? Mas ele operava as mulheres e tirava a mama, o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor, os linfonodos da axila, e era uma mutilação tremenda. E a grande vantagem daquele tratamento é que a paciente ela não ia ter recidiva local, a doença não iria voltar na mama, nem no tórax, mas infelizmente a paciente morria da mesma forma porque ela ainda tinha metástase à distância. E se você for pensar, é uma coisa muito maluca. De 1890 até 1970, foram 80 anos. Foi quase um século tirando mama, peitoral maior, peitoral menor e axila de todas as mulheres.
E a primeira grande evolução, então, foi na década de 70, dois grupos de cirurgiões, para não ser injusto, um americano que chamava Bernard Fischer, com o grupo dele no USABP, e um outro italiano, Umberto Veronesi, líder do IEO, senador italiano falecido recentemente, e os dois tiveram a mesma ideia no mesmo tempo. Eles fariam uma cirurgia conservadora de mama, retirariam apenas uma parte da mama, o tumor e uma margem de segurança, fariam a radioterapia depois, e o que os dois constataram é que naquelas mulheres com tumores pequenos, elas teriam um resultado estético muito melhor, elas não teriam recorrência, a doença não voltaria, graças a essa combinação de cirurgia conservadora mais radioterapia. E daí vem a outra loucura, passam-se mais 30 anos para a gente ter mais uma evolução de tratamento cirúrgico. Então, no começo dos anos 2000, surge a biópsia do linfonodo sentinela, onde ao invés da gente precisar tirar todas as ínguas de todos os linfonodos debaixo do braço, em pacientes selecionadas, em que não tem doença muito avançada, a gente conseguia tirar um linfonodo só. Se esse linfonodo fosse doente, infelizmente a gente precisaria tirar todas essas ínguas. E se o linfonodo não fosse doente, o tratamento cirúrgico terminaria por aí. Qual que é a grande vantagem disso, você pode me perguntar? A chance de linfedema, aquele braço inchado que impossibilita a mulher de trabalhar, que deixa ela com dor, isso deixou de existir com a biópsia de linfonodo sentinela. Em medicina não tem sempre nem nunca, mas não é que deixou de existir, diminuiu infinitamente. E um número muito maior de mulheres conseguiu, então, não ter mais linfedema. E a tendência atual, então, qual é? São duas. As duas são muito legais, uma é evolução dessa que eu acabei de falar. O que os pesquisadores estão fazendo agora, e o mesmo Umberto Veronesi, de 70, agora ele falou, então, vamos pegar essas pacientes com linfonodo sentinela positivo e vamos ver se a gente só irradiar a mama, ver o que acontece. E um outro grupo, agora americano também, não mais o Fischer, um pesquisador que chama Armando Juliano, que eu tive o prazer de conhecer, muito gente boa ele. E o que ele fez foi o seguinte, a gente vai irradiar a mama, pacientes dessas só cirurgia conservadora, mastectomia ainda não. Vamos irradiar a mama e vamos ver o que acontece. E mesmo essas pacientes com até 2 linfonodos sentinela doentes, não precisam mais retirar todos os linfonodos debaixo do braço. Então a evolução do tratamento cirúrgico passou de algo extremamente mutilante, de mama mais axila, mais musculatura peitoral maior e menor, para a cirurgia conservadora com radioterapia e, em casos selecionados, apenas biópsia de linfonodo sentinela e mais nada. Para onde isso vai caminhar? Isso vai caminhar para a gente não operar mais axila num futuro próximo. Tem 2 estudos em andamento nos Estados Unidos que estão investigando justamente essa possibilidade. Será que na paciente que não tem sinal clínico de doença, a gente vai precisar operar? Seria muito irresponsável dar a minha opinião, eu quero muito que a gente não precise mais, mas nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter essa resposta e talvez a gente caminhe então para uma paciente que vai tirar apenas o tumor, vai fazer a radioterapia e talvez não precise fazer nada na axila. Hoje, com as técnicas de cirurgia, tanto do mastologista quanto do cirurgião plástico atuando em conjunto, eu acho fundamental essa questão do tratamento ser de fato multidisciplinar. Lá no ICESP a gente tem cirurgião plástico a todo momento para reconstruir todas as mamas que a gente achar que tem indicação. Obviamente tem pacientes que não são elegíveis a essa reconstrução mamária, mas todas as que são elegíveis têm à disposição o cirurgião plástico. E essa sinergia entre as duas equipes é fundamental. Então, como que o tratamento evoluiu? Eu consigo tirar um tumor com uma margem de segurança, que ainda na questão multidisciplinar, que o patologista vai olhar lá na hora e vai falar para mim se a margem está livre, e com isso eu tenho segurança para tirar a menor quantidade possível, tendo uma margem livre, e ainda que eu precise tirar uma parte maior da mama, fazer uma cirurgia um pouco mais mutilante, eu tenho a equipe de cirurgia plástica à disposição para fazer aquela reconstrução. Então, o avanço, além do que eu já te falei na pergunta anterior, é a questão dessa sinergia entre a equipe de cirurgia plástica para reconstrução mamária e a equipe da mastologia atuando em conjunto, desde o momento do diagnóstico e programação cirúrgica até todo o segmento. Então, lá no ICESP a gente tem a equipe de cirurgia plástica atuando tanto na reconstrução imediata quanto nas reconstruções tardias, e eles são extremamente rigorosos e criteriosos, fazem quantos retoques forem necessários, perfeccionistas, eles só ficam felizes quando tudo estiver perfeito mesmo. Diante de tudo isso, como que você vê o futuro do tratamento do câncer de mama, especificamente aqui no Brasil? Eu vejo de uma maneira um pouco crítica, na verdade. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente tem um sistema público de saúde, ou felizmente, na verdade, e a gente tem um sistema
particular de saúde, com seguro e com convênios. E a realidade nos dois pode ser bastante diferente. A gente tem uma publicação, a literatura tem uma publicação do Lancet Oncology de 2011, se não me engano, que mostrou a disparidade entre quem é tratada no SUS e quem é tratado por seguro ou de maneira particular. Como é que eu vejo isso no futuro? Eu vejo de maneira bastante positiva, na verdade. Desde que a gente apresente para o Estado estudos muito bem feitos, mostrando que aquela intervenção é efetiva do ponto de vista custo-benefício, o Estado vai incorporar. Num tempo de preto e branco, de certo e errado, de coisas tão dicotômicas, eu tenho essa visão positiva de que se a gente embasar bem o nosso argumento, com dados científicos e criteriosos, a gente vai provar por A mais B que a incorporação de tecnologias vai trazer benefícios para as nossas mulheres e vai onerar menos o Estado. Então, se você quer que eu fale de ciência, a ciência que eu penso é que assim, cada droga daquela que eu te falei, que serve para um subtipo diferente, aquelas que forem de fato eficazes vão ser incorporadas ao tratamento. E o melhor exemplo disso é o Herceptin, a molécula chama trastuzumab, que ela foi incorporada no rol do SUS na última década e ela muda a sobrevida das mulheres de maneira tremenda. Então, as mulheres que de fato precisam estão tendo acesso a essa droga. Então, isso é uma coisa inegável. Com todos os problemas do nosso país, foi incorporado ao rol de procedimentos, sim, e já avançou. O que eu acho mais importante é que a gente avance na questão do acesso. Eu acho que o acesso é fundamental. Nos Estados Unidos, a gente tem 2/3 das mulheres com estadio inicial ao diagnóstico. E aqui no Brasil, no estado de São Paulo, são dados da Fundação Oncocentro, a gente tem 2/3 das mulheres com estadio 2 e 3. São doenças localmente avançadas, que ou já estão muito grandes, maiores do que 5 centímetros, ou que estão na axila, ou uma combinação das duas coisas. Então, a evolução, para mim, no Brasil, é essa questão do acesso ao tratamento, fazer mais diagnóstico precoce, de maneira que a gente consiga reduzir a mortalidade e, obviamente, reduzir a mutilação. Quanto mais tumores menores a gente diagnosticar, menos mastectomias a gente tem de fazer. Com certeza. Tá joia. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço.